enquanto os irmãos estão terminando ali, você que já terminou, abra aí a sua Bíblia. O Evangelho de João. João 6. Evangelho de João, de capítulo 6, versículos 41 ao 48. João 6, 41 a 48. Você que vai se achegando aí, dê um joinha, dê uma boa noite, para que a gente possa identificar você, tá bom? É um prazer ter cada irmão conosco também, tá? Só lembrando, irmãos, os seus irmãos têm um congresso, né? O congresso está desde segunda-feira. Eu consegui assistir as 2 primeiras mensagens à noite, não é? Foi uma bênção, uma bênção. Os irmãos também podem assistir. É só ir lá no YouTube, né? Comunhão Batista Bíblica Nacional. Você digita lá, vai aparecer. Aí você consegue assistir aí, tá bom? Tem durante o dia também, mas durante o dia, para quem trabalha, fica mais difícil, né? Mas os irmãos que podem aí, assistam. É uma bênção, viu? Ontem, a mensagem de ontem foi muito boa também. João 6, 41 ao 48, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouve e aprendeu, vem a mim. Não que alguém disse ao Pai, a não ser que é de Deus, este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar, meus irmãos, vamos falar com Deus. Como o pastor disse, né, a gente vai trazer uma série de mensagens aí neste seguinte tema, eu sou, mas se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Pai, clamamos a Ti, ó Deus, neste momento, que o Senhor nos dê discernimento da Tua palavra. E, ó Deus, clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da mesma, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para nos ensinar. E te pedimos, ó Deus, que Ele nos ensine nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então nós temos um texto aqui onde Jesus diz que Ele é o pão do céu, não é? E esta expressão, como o pastor já falou na quarta-feira, eu sou, somente Jesus pode dizer isso, não é? Porque Ele pode todas as coisas. Quando a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, a gente vê claramente Jesus dizendo lá, em Mateus 28, a partir do versículo 16, onde Ele chama todos os discípulos e manda, né, a saírem a evangelizar, a pregar, a falar
da palavra de Deus, não é? E ele diz lá num dos versículos, diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Então, esse eu sou, meu irmão, somente o nosso Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo tem essa propriedade, e mais ninguém. E aqui os judeus estavam indagando ao Senhor Jesus Cristo, não é? Murmuravam, dizendo, mas quem é esse para dizer, eu sou o pão do céu? Ainda no versículo depois ele vai dizer, mas este não é Jesus, o filho de José e Maria, né? De sua mãe, que nós conhecemos? Como diz ele que desceu do céu? E a gente vê aqui, meus amados, que os judeus não estavam compreendendo realmente, né? Quem era ali realmente Cristo. Tem um outro episódio também, um determinado, no livro aqui, nos evangelhos, diz lá que vai uma multidão atrás de Jesus, mas vai atrás de Jesus por causa de quê, irmão Rubiano? Eles vão atrás de Jesus por causa dos milagres que Jesus tinha feito, não é? A primeira multiplicação que o Senhor fez, alimentou, então aquilo ali, alguns judeus estavam indo atrás de Jesus por causa disso. Por causa daquilo que Jesus poderia lhes oferecer, lhes dar materialmente, não é? E quando Jesus diz que Ele é o pão do céu, meu amado, e eu quero trazer aqui algumas questões nesta noite, pensando aí nessa questão do pão, que é muito interessante também, e Jesus falando de quem Ele era, eu sou, eu vou atrelar aí, agregar aí essa questão aí, do pão com essa questão do eu sou, e algumas outras coisas aí também. Sabe, meu querido, quando a gente pensa no nosso Salvador Jesus Cristo, quando a gente olha para a palavra de Deus, já toda a escrita completa, né? A gente tem acesso a ela, a gente pode saber, podemos compreender e entender do que o nosso Deus é capaz. Mas tem muita gente ainda, tem muitas pessoas ainda que duvidam do Senhor Jesus Cristo, do que Ele é capaz de fazer, do que Ele pode fazer, não é? Então a gente precisa, meu irmão, a cada dia, anunciar sobre este o eu sou. E aqui a gente vai tirar aí algumas lições nesta noite. Portanto, em primeiro lugar, meu irmão, o eu sou, a pessoa do nosso Deus, é uma pessoa que provoca em nós fome. O eu sou realmente provoca isso na vida das pessoas. Volte aí comigo rapidinho, você vai entender por que o que eu coloquei aqui, porque o eu sou provoca fome em nós. Olha o versículo aí, no mesmo texto de João 6, agora você vai lá para o versículo 34. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então eu entendo aqui, meu irmão, que o Senhor Jesus Cristo, como eu sou, Ele é aquele que realmente provoca fome na vida do ser humano. Uma fome que realmente todo ser humano necessita. Fome de conhecer dEle, fome de querer saber mais dEle. Sabe, meu amado, o mundo está vivendo uma escassez espiritual, uma fome espiritual muito grande, mas nós que conhecemos esse eu sou, e o pão verdadeiro que é o nosso Deus, é aquele que provoca sede, fome, aliás, na vida das pessoas. Quando a gente começa a falar deste eu sou, meu amado, quando a gente fala com tanta ênfase e com tanta propriedade que a autoridade da palavra de Deus nos dá, isso vai realmente provocar uma fome na vida das pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu na vida destes homens. Esses homens chegam aqui perto de Jesus, olha, dá-nos desse pão. Nós queremos comer desse pão.
Nós queremos alimentar desse pão, meu amado. E o Senhor Jesus Cristo, meu irmão, o eu sou, é aquele que alimenta a sua igreja. Como assim, irmão Rubiano? Com palavra, meu amado. Com trechos que realmente traz, sabe, aquela certeza que eu fui saciado pela palavra de Deus. O eu sou sacia, meu irmão, essa fome na nossa vida. Sabe, meu querido, quando a gente tem fome espiritual, fome das coisas de Deus, faça uma única coisa: corra para a palavra do Senhor, leia ela, se alimente dia após dia, minuto após minuto, hora após hora, ano após ano. Não deixe de se alimentar, meu irmão. Sabe, meu querido, uma vez ouvi de um pastor que ele disse o seguinte, que chegou um certo tempo que ele estava olhando para uma determinada igreja e viu que a igreja estava raquítica. O que quer dizer isso, irmão Rubiano? Uma pessoa que não se alimenta direito, não é? Se você observar, né, a gente fazendo uma alusão pejorativa, mas os nossos amados irmãos lá na África, muito daquelas crianças, meu amado, sem uma alimentação adequada, olha como elas ficam raquíticas, meu irmão. Uma igreja que não se alimenta da palavra de Deus, meu querido, ela fica assim, raquítica, sem forças para se manter de pé. Por isso que é necessário, meu irmão, a gente conhecer este eu sou, e ele automaticamente vai provocar fome em nós, fome de conhecê-lo mais, fome de realmente conhecer mais da sua palavra, fome de querer mais se alimentar desta palavra, porque quanto eu mais me alimento dela, meu irmão, mais fortalecido eu fico. Lembra lá do profeta, caminhando um certo tempo, e diz lá que o profeta chegou a um determinado lugar, ficou deitado, cansado. Aí diz a palavra de Deus que Deus enviou um anjo lá, onde colocou brasas, não é, pão e água, e disse àquele profeta: olha, come e bebe, porque o caminho será longo. Come e bebe. Sabe o que ele estava dizendo? Se fortalece. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o eu sou, ele provoca em nós uma fome. Fome de quê, irmão Rubiano? Aí eu quero ler com você. Abra aí, meu irmão. Amós. Tem como colocar aí, Ricardo? Vou pedir para o Ricardo colocar lá, eu leio lá com os irmãos lá, que vai ficar mais fácil, não é? Aí eu vou aí compartilhando com os irmãos. Amós capítulo 8, Ricardo, versículo 11. Eu já preguei nesse texto, já trouxe uma mensagem nesse texto aí. Olha o que diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O Senhor estava dizendo para aquele povo, para aquela nação: vai chegar um dia que o povo vai ter fome, mas não é de pão físico, não. Não é do pão onde a gente realmente passa ali uma manteiguinha e vai comer, não. É fome da palavra, meu irmão. É isso que Deus quer provocar nos nossos dias hoje. Como é que a gente faz isso, meu irmão Rubiano? É quando eu saio, meu amado, e começo a proclamar sobre este eu sou, sobre aquele que realmente provoca essa fome, sobre aquele que realmente pode saciar a fome. O nosso Deus, Ele pode, meu querido. Ele pode saciar essa fome que o mundo está sentindo. O mundo está sentindo está vivendo uma escassez espiritual, meu querido. E como que a gente vai reverter isso, irmão Rubiano? É quando cada um de nós, meu amado, se colocar na brecha e dizer: Senhor, usa a minha vida para que eu possa falar do Senhor,
para que eu possa mostrar que ele necessita de se alimentar do Senhor a cada dia. Aqui foi o pedido do povo judeu. Olha o versículo 35, volte aí comigo. O povo fez o pedido, no versículo 34, dá-nos, Senhor, deste pão. Aí o versículo 35 vai dizer aí, e Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que vai ao Senhor Jesus Cristo, meu amado, é tudo aquilo que eu já disse anteriormente, ele tem a sua fome saciada. Ele não vai ficar raquítico, porque o Senhor sacia, porque o Espírito Santo de Deus nos leva a se alimentar da palavra. Sabe, meu irmão, isso faz muito tempo. Eu não sei, não vou nem chutar a idade do João. Teve uma gincana há muitos anos atrás, não é? E a gente estava aqui, era na sociedade, era toda a igreja, tanto homens, mulheres e os jovens, não é? E a gente estava fazendo a gincana lá de umas perguntas, né? E diz lá, e teve uma pergunta lá, quem que foi que comeu o rolo, né? Aí falaram aqui o João. Aí quando o João ouviu, ele falou, não foi eu, e começou a chorar. Sabe, meu querido? Isso está lá em Apocalipse. João, o evangelista, diz que ele comeu a palavra de Deus, não é? A princípio era doce, mas depois se tornou amargo. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você nesta noite, se a igreja cada dia se saciar da palavra de Deus, ela não vai sentir fome do mundo. Ela não vai ter necessidade alguma deste mundo perdido e perverso. Nós nos alimentamos da palavra do Senhor, meu amado. O eu sou veio também, meu irmão, com uma finalidade. Qual finalidade, irmão Rubiano? Vai comigo, os versos 37, versículo 36 ao 40. Além de saciar esta fome, o Senhor Jesus Cristo, eu sou, vem com uma finalidade também. E você vai entender quando a gente lê esses versículos. Diz aí o versículo 36. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Qual foi a finalidade do Senhor Jesus Cristo, meu irmão? Saciar esta fome espiritual que o ser humano tem, não é? E a vontade de Deus era que prevalecia na vida do Senhor Jesus Cristo. E é assim que a gente nos identificamos como servos do Senhor, quando nós fazemos a vontade de Deus, meu irmão. Sabia, meu querido, que você pode ser um agente que possa provocar fome na vida de outra pessoa? Você pode. Você pode não, você é. Quero fazer uma alusão, eu sei que o sal vai provocar sede. Mas lembra lá quando o Senhor Jesus diz, vós sois o sal da terra. E uma das finalidades do sal não é essa?
comida muito salgada provoca o quê? Sede. Um cristão verdadeiro, servo do Senhor, não é? Que crê em Cristo, que prega a palavra de Deus, meu irmão. Quando fala lá fora, as pessoas vão querer saber e conhecer quem é esse Deus que você sabe, meu irmão. Você deve provocar isso na vida das pessoas. Você foi chamado para isso. Segundo, o eu sou, primeiro, ele provoca a fome. Segundo aí, meu irmão, o eu sou é o verdadeiro pão que desceu do céu. Versículo 41. Murmurava, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. O Senhor, meu irmão, o Senhor é aquele que realmente desceu do céu. É aquele que veio fazer a vontade de Deus. É aquele que veio realmente cumprir todos os mandamentos do Senhor. Quando Jesus estava dizendo aqui que ele era aquele que desceu do céu, ele estava lembrando, vou pedir para o Ricardo colocar aí, ao judeu, né, do povo lá no deserto que comeram o maná. O Senhor estava lembrando o povo daquele período lá, daquele momento lá, dizendo: olha, os vossos pais comeram aquele pão. Vou pedir para o Ricardo colocar. Coloca aí, Ricardo. Eu não falei, né? Levíticos. Perdão, irmão. Levítico 17, versículo 11. Olha que texto interessante. Levítico 17, 11 diz assim, a palavra de Deus: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação. Levítico 17, 11. Será que eu marquei errado? Deixa eu ver ali o final. Marquei errado. Não é esse texto não. Não é esse texto não, Ricardo. Desculpe aí. Então, marquei o texto errado. Agora não vou lembrar direito, tá? Eu tinha pesquisado lá, mas não achei. Não é nesse texto, não. Onde fala que o povo lá comeu no deserto o maná. Que o Senhor disse para ele: olha, vossos pais comeram, mas eles morreram. Mas quem comer do pão que é eu, do pão que eu ofereço, este tem a vida eterna, este vai morar eternamente comigo. Era isso que o Senhor estava lembrando aqui aos judeus. No passado lá, os vossos pais comeram aquele pão e morreram, mas aquele que comer do pão que eu lhe der, meu amado, vai viver eternamente. Oi. João 6,48, depois eu até marquei também, Djalma, obrigado. 6,48 e o 49. Vamos ler? Olha o que diz aí. Bem lembrado aí, o Djalma, obrigado. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Aí o versículo 48 diz: eu sou o pão da vida. Versículo 49 diz isso: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aí o versículo 50: este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Era isso que o Senhor estava lembrando aqui aos judeus, meus amados. O Senhor estava dizendo: olha, o povo lá comeu realmente o maná que Deus enviou. Deus saciou a fome do povo numa hora mais difícil. Mas todos aqueles que comeram aquele pão morreram. Mas quem comer deste pão que eu der, não vai morrer. Não vai morrer, meu irmão. Aí tem mais alguns versículos aí, falando dessa questão. O Senhor diz que se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Observe aí, vou pedir para o Ricardo colocar ali na tela.
Versículo 51, e depois o 57 e o 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Se alguém comer deste pão, se alguém se alimentar de mim, era isso que o Senhor Jesus estava dizendo, vai viver eternamente. Mas como vai fazer isso, irmão Rubiano? É crendo, meu amado. É crendo no sacrifício de Cristo. É crendo naquilo que Cristo fez, é suficiente. É crer, meu irmão. É preciso isso. E nós precisamos levar isto ao mundo. Precisamos levar isto ao mundo. Versículo 57 e o 58. Diz assim a palavra do Senhor. Assim como o Pai que vive, me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimentar, também viverá por mim. Quem se alimentar de mim, viverá por mim, diz o eu sou. 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão, viverá. Viverá, meu irmão. Viverá eternamente. Sabe, meu querido, quando eu penso nessa questão de viver eternamente, quando eu olho para esses textos, sabe o que me lembra, meu irmão? Me lembra daquele grande dia. Que dia, irmão Rubiano? A palavra de Deus diz, meu querido, quando houver tribulação aqui nesta terra, a igreja estará festejando as bodas do Cordeiro. Então, enquanto aqui estiver num período da grande tribulação, nós vamos estar lá festejando com o Senhor. Nós vamos estar lá vivendo com Ele para todos sempre. Por causa desta situação, por causa deste pão que o Senhor um dia ofereceu a mim, ofereceu a você, e pode oferecer a você também, ainda que não conhece a Ele. Se você realmente se alimentar deste pão, você pode ter a certeza de que um dia vai estar com o Senhor, de que um dia vai viver para o Senhor. Mas tudo isso, meu irmão, é crendo no sacrifício de Cristo, é crendo naquilo que Cristo fez. O eu sou, meu irmão, o eu sou, em segundo lugar, Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Porque Ele nos dá a vida eterna. Porque quem se alimenta deste pão não morrerá, viverá para sempre. Viverá para sempre. Porque assim nos diz a palavra do Senhor. Terceiro e último. Deixa eu ver se é o último. Se não for o último, vai ser o último. Terceiro e último. O eu sou é aquele que sacia a nossa sede. Não é, meu irmão? O Senhor Jesus Cristo é aquele que tem água viva, a água que todos nós, seres humanos, precisamos. E de onde que o irmão tirou isso? Eu tirei do mesmo versículo 35, dessa questão do pão, que ele provoca ali a fome, mas eu quero fazer uma alusão aqui, que também provoca a sede. Sabe? O Senhor Jesus Cristo diz que Ele é a verdadeira água que jorra para a vida eterna. O mundo vive, meu querido, o mundo vive em uma seca espiritual tremenda. Vive não, irmão Rubiano, o mundo está contente, o mundo está alegre, o mundo está feliz. Está feliz. Até onde vai essa felicidade do mundo? Até onde vai essa alegria do mundo? Mas vai chegar um momento, diz lá a palavra do Senhor, se a gente voltasse lá para Amós 1,
11, né? 11, 8, 11, né? Que diz, vai chegar um dia, futuro, não é presente, é futuro. Vai chegar um dia que o povo vai ter fome, não de pão, sede, não de água. Hoje o mundo festeja, hoje o mundo se alegra, mas o eu sou, meu amado, ainda nos dias de hoje, tem provocado sede na vida dos seres humanos. Sabe, meu irmão, nós podemos sim levar as pessoas a ter sede. Nós podemos sim. Mateus 5, versículo 13, vós sois o sal da terra. Sal é para salgar, é para provocar sede na vida do ser humano. É isso que nós temos que fazer, meu irmão. Mas eu quero encerrar a minha mensagem nesta noite, observando esse texto. Que esse texto não poderia ficar de fora. Você só volte aí um pouquinho, João. A mulher samaritana. Foi exatamente isso que o Senhor provocou na vida daquela mulher, uma sede espiritual, meu irmão. Uma sede de conhecer, de querer ter aquela água, porque foi algo que realmente chamou a atenção daquela mulher, dizendo, eu quero dessa água, vai me levar à vida eterna, eu quero essa água. É isso, meu irmão, que nós, como servos do Senhor, temos que provocar nos nossos dias sede na vida do ser humano, provocar fome espiritual na vida do ser humano, lá fora que não conhece a Cristo ainda, meu amado. É seu dever, é meu dever, é nossa tarefa gloriosa, é nossa tarefa bendita, meu amado. Tarefa essa muito maravilhosa, extraordinária, dada à igreja do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7 ao 15. Eu vou encerrar. Meu irmão. O eu sou provoca fome, provoca sede e é verdadeiramente o pão que desceu do céu. Versículo 7. João 4, 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido, à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço bebendo dele próprio, ele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. O eu sou, meu irmão, pergunta a você, provoca ou não provoca sede na vida do ser humano? Provoca. Ou se provoca. Quando a gente fala com propriedade, meu irmão, do nosso Salvador, sabe, meu querido, quando as pessoas olham para você, quando as pessoas percebem que você mesmo enfrentando lutas e dificuldades,
e ver você naqueles momentos mais difíceis da vida, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, as pessoas vão se perguntar, mas por que ele está tão contente? Por que ele está tão feliz se ele passa por tanta luta, por tantos problemas? Sabe qual é a resposta, meu irmão? Porque você já se alimentou deste pão, porque você já bebeu desta água, e você tem a certeza de um lugar para onde você vai é melhor do que essa terra. É melhor. Nada pode roubar a nossa alegria, meu irmão. Nada pode roubar a nossa alegria. O mundo não entende, mas nós entendemos. Aí fica a pergunta, por que nós entendemos? Porque o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito e diz, olha, se preocupa não, o lugar onde você vai é muito melhor do que isso aqui, você vai gozar da minha presença, o próprio Deus, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus seja louvado, meu irmão. Que o eu sou provoque sede, fome, e tenhamos que levar outros a sentir o mesmo. Vamos colocar em pé, nós vamos orar, nós vamos falar com o nosso Deus e pedir a Ele que Ele nos abençoe no restante dessa semana, que Ele nos dê a graça de podermos estar aqui no domingo pela manhã e à noite, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Senhor, e te pedimos, ó Deus, que a Tua palavra sempre provoque isso nas nossas vidas, para que possamos levar a outras pessoas a sentir o mesmo, sentir essa fome, essa necessidade de se alimentar do Senhor, sentir essa sede, ó Pai, de beber desta água que o Senhor oferece, e ter a certeza, ó Pai, que se alimentarmos deste pão e bebermos desta água, vamos viver eternamente com o Senhor. Muito obrigado pelos teus filhos aqui nesta noite, e clamamos ao Senhor, ó Deus, que no domingo pela manhã possamos estar aqui para te servir e te adorar. Tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, meus irmãos, domingo pela manhã não tem um café da manhã, tá bom? Só vamos ter aí a escola dominical. Provérbios 11:30. O justo é árvore de vida e o que ganha a alma, sábio é. Estamos encerrados, meu amado. Tenha todos uma boa noite.